Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai tentar responder a pergunta se é conveniente apenas orar a Deus ou se nós podemos também rezar aos santos. Então, primeiro a gente vai a uma questão da Suma Teológica, e aqui vai estar as indicações dessa questão, que fala assim, que a pergunta é a seguinte: deve-se orar só a Deus? Aí São Tomás responde desse modo: ora-se a alguém de dois modos. Primeiro, para que ele mesmo conceda o que se pede. Segundo, para que consiga de outro. Pelo primeiro modo, só a Deus dirigimos a oração, porque todas as nossas orações devem ter por objeto conseguirem para nós a graça e a glória, e ambas só Deus concede. Lê-se a respeito nos Salmos: Deus dará a graça e a glória. Mas, pelo segundo modo, dirigimos as orações aos anjos e aos santos, não para que Deus as conheça mediante eles, mas para que, devido aos seus pedidos e méritos, as nossas orações sejam eficazes. Por isso se lê no livro do Apocalipse: o perfume do incenso, isto é, da oração dos santos, subiu para Deus. E ele também esclarece de que maneira os bem-aventurados, os santos, conhecem ou podem conhecer as nossas orações. Ele fala o seguinte: escreve Gregório: aos bem-aventurados lhes é manifestado no Verbo o que convém que eles conheçam daquilo que se passa a nosso respeito, mesmo o que se refere aos sentimentos do coração. Sobretudo convém à excelência deles conhecerem os pedidos que lhes são feitos pela oração vocal ou pela oração interior. Por isso conhece os pedidos que lhes fazemos por revelação divina. Além disso, São Tomás esclarece ainda essa posição quando ele coloca a seguinte pergunta. Ele fala assim: os santos que estão no céu oram por nós? E ele responde desse modo: quanto mais perfeitos em caridade são os santos nos céus, tanto mais oram pelos que estão na terra, que podem ser auxiliados pela oração. Ademais, quanto mais estão unidos a Deus, tanto mais serão as suas orações atendidas. A ordenação divina está determinada de modo que a perfeição dos superiores redunde nos inferiores, como a luz do sol ilumina o ar. Por isso se diz de Cristo: subiu por si mesmo para Deus para interpelar por nós. E assim corrige Jerônimo o texto de Vigilâncio: se os apóstolos e os mártires ainda no corpo podiam orar pelos outros, quando ainda deviam preocupar-se por eles mesmos, quanto mais o poderão após coroados, vitoriosos e triunfantes. E também outra parte que São Tomás complementa essa visão, que fala o seguinte: deve-se dizer que os santos pedem aquilo que Deus quer que seja feito pelas orações deles, e o pedem porque sabem que as suas orações se cumprem segundo a vontade de Deus. Deve ser claro que toda a graça e toda a glória vem de Deus, então Deus se utiliza dos santos para fazer a sua vontade, a partir dos pedidos dos santos. Então nós pedimos aos santos e os santos pedem a Deus, e Deus, a partir desses pedidos dos santos, ele realiza aquilo que ele achar conforme a sua vontade, conforme a ordem da sua providência. Só que isso a gente tem que ter claro, que é o seguinte, que o modo pelo qual Deus dispõe as coisas, e aí a gente vai entender isso através de outra passagem que São Tomás fala na Suma Teológica, que fala sobre o governo das coisas, sobre a providência das coisas, que Deus, de algum modo, ele se utiliza de instrumentos para a ordenação do universo. Então São Tomás ele fala o seguinte, que vai esclarecer essa posição quando ele comenta na primeira parte, na questão 22, sobre a noção da providência de Deus. Ele faz a seguinte pergunta: se Deus provê imediatamente todas as coisas, né? Então ele responde assim: a providência compreende duas coisas: a razão da ordem das coisas destinadas a seu fim e a execução dessa ordem, o que se chama governo. Quanto à primeira, Deus imediatamente provê todas as coisas, porque em seu intelecto tem a razão de todas as coisas, mesmo das menores. E aquelas causas que pré-estabeleceu alguns efeitos, deu-lhes o poder de produzi-los. Assim é preciso que preexista em sua razão a ordem desses efeitos. Quanto à segunda, a providência divina se vale de intermediários, pois governa os inferiores pelos superiores. Não é por deficiência de seu poder, mas por superabundância de bondade, a fim de comunicar às criaturas a dignidade de causa. Porque Deus não quer que as criaturas sejam meramente passivas na sua providência, no sentido de que elas apenas recebam de Deus as coisas. Ele quer também que as criaturas sejam ativas na ordem da providência, no sentido de que elas não apenas recebam a bondade divina, porque elas de fato recebem, elas recebem o ser de Deus, né? Mas elas também de alguma maneira colaborem para que os outros também recebam determinados tipos de bens. Então, por exemplo, quando alguém doa algo para alguém, Deus poderia, por exemplo, criar alguma coisa do nada,
mas ele quer também que, de alguma maneira, as pessoas participam ativamente dessa bondade. De alguma maneira, faz com que Deus não apenas doa os bens para a pessoa, mas ele também faz com que as pessoas possam doar e ter certa iniciativa de compartilhar o bem. Então eu gostaria de ler de novo esse texto para justamente ficar claro. Ele fala assim: quanto à segunda, que ele está falando com relação à execução da ordem da providência, a providência divina se vale de intermediários, pois governa os inferiores pelos superiores. Não é por deficiência de seu poder, mas por superabundância de bondade, a fim de comunicar às criaturas a dignidade de causa. Então as criaturas são causa dessa bondade particular, mas a causa última, obviamente, quanto motor imóvel, né, a causa do ser dessas criaturas, é Deus. Então, isso também tem que deixar claro. Mas elas, de alguma maneira, elas colaboram ativamente para aquela doação, para ajudar, para fazer determinado bem. Pode ser a questão do ensino, pode ser também numa doação de um bem material. Isso tem que deixar claro. Então, voltando à questão principal, é importante dizer que ainda que Deus possa absolutamente realizar todas as coisas por Ele mesmo, sem precisar dos outros, Ele, de alguma maneira, se utiliza dos outros para que essas próprias pessoas também colaborem para a ordem da providência, colaborem para a execução do governo divino, de modo que elas, de alguma maneira, possam ajudar, tenham o que ele chama aqui da dignidade de causa, para que ela possa fornecer alguma coisa, para que ela possa ajudar na ordem da providência. E com isso, de alguma maneira, existe uma certa comunhão, que de alguma maneira as pessoas elas pedem umas às outras, mas todos os pedidos, toda a fonte propriamente dos pedidos, como a graça e a glória, vem de Deus. Mas alguém poderia fazer a seguinte pergunta, colocando a partir do texto da carta de São Paulo a Timóteo, que nesse texto fala que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ora, se Cristo é o mediador entre Deus e os homens, por que e qual a necessidade, vamos dizer assim, de existir os santos? Caso contrário, se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não seria conveniente fazer essa oração aos santos, antes deveria apenas fazer uma oração diretamente a Cristo. Só que ele esclarece esse ponto, a gente vai ver aqui. Ele fala o seguinte: se é próprio de Cristo ser mediador entre Deus e os homens, e ele responde essa pergunta, falando assim: a função de mediador consiste propriamente em unir aqueles entre os quais é mediador, porque os extremos são unidos pelo meio. Ora, unir perfeitamente os homens a Deus convém, na verdade, a Cristo, pois, por meio dele, os homens são reconciliados com Deus, conforme a segunda carta aos Coríntios. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Eis porque só o Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens, pois por sua morte reconciliou o gênero humano com Deus. Por isso o apóstolo, depois de ter afirmado o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, acrescenta que se entregou pela redenção de todos. Essa passagem é justamente da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Só que no final ele complementa e vai esclarecer essa posição, que ele fala o seguinte: nada impede, contudo, que sob determinado aspecto outros possam ser chamados de mediadores entre Deus e os homens, na medida em que cooperam de maneira dispositiva ou ministerial para a união dos homens com Deus. Então tem que ter claro que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou repetir para deixar isso bem claro. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só que no esclarecimento de Tomás, Deus pode se utilizar de alguma maneira das pessoas com uma certa cooperação, mas tudo converge para esse único mediador, assim como tudo converge para Cristo. De alguma maneira, Cristo, por ser o mediador universal, ele também pode se utilizar das pessoas para auxiliá-lo. Mas todo o auxílio, toda ação que ocorre nesse sentido, ela sempre converge para Cristo, porque ele que é o mediador. Todos esses colaboradores, de alguma maneira, apontam para Cristo. De alguma maneira, eles convergem para Cristo. E por isso que, quando nós, por exemplo, fazemos nossas orações, quando nós pedimos para alguém rezar por nós, no caso dos santos, de alguma maneira eles estão colaborando para a providência divina. As pessoas podem participar mais ou menos dessa cooperação, e na concepção católica, quem atua da maneira mais elevada dentro dessa cooperação é Nossa Senhora, que é cheia de graça. Mas mesmo Nossa Senhora, sendo a cheia de graça, ela de alguma maneira ela atua como cooperação, porque o mediador universal é Cristo, o único mediador.
Também mais uma consideração antes de terminar o vídeo, é importante ter claro que também nós pedimos para que algumas pessoas rezem por nós, pessoas próximas aqui a gente, nessa vida, né? Às vezes pedimos para familiares, para amigos, para que de alguma maneira eles somem as nossas orações ou que justamente eles rezem por nós. Só que quando nós pedimos a essas pessoas, nós não concedemos a essas pessoas, digamos assim, uma autoridade, nós não achamos que elas tomam o papel de Cristo, não é isso, porque Cristo é justamente esse mediador universal, mas pedimos para que essa pessoa some com as nossas orações, para que essa pessoa também peça por nós, por alguma intenção que nos é cara, por algo que nós precisamos, para que essa pessoa leve essa oração a Cristo e Cristo, como mediador universal, possa interceder por nós. Então isso tem que ter claro, de alguma maneira, mesmo aqui nesta vida, nós pedimos para que algumas pessoas rezem por nós. Essas são considerações gerais, aqui a gente colocou algumas noções sobre a própria ordem da providência, Deus se utiliza de outras pessoas para causar determinados bens no mundo. Vimos que há certa conveniência de rezar também aos santos, mas sabendo que Deus é a fonte de toda a graça e de toda a glória. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se estiver gostando do canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.